Fala, meus queridos do Enem 365, tudo bom? Eu sou o professor Bussunda e hoje nós vamos trazendo mais dicas resumidas aqui. E hoje uma coisa que assusta muita gente e confunde, que é as fases do capitalismo depois da vinheta. Bom, meus queridos, então a gente vai falar sobre esse processo aqui que confunde muita gente, que são as fases do capitalismo. O capitalismo está aí desde a Idade Moderna, mas a gente tem que analisar alguns momentos, inclusive destacando o seguinte aqui, ó, gente. O pré-capitalismo vem antes dele, pode confundir uma galera, que é aquele período lá que coincide mais ou menos com a Baixa Idade Média, no século XI até o século XV, aonde nasce a burguesia, tá, gente? É pré-capitalismo, aquele período onde a gente está vendo o renascimento comercial urbano, a circulação de especiarias que vinham da Ásia e o incremento das manufaturas. Esse é o primórdio, está aí a raiz da coisa. Agora, o capitalismo ele vai tomando corpo mesmo, ele se torna um sistema de produção que aos poucos vai se assenhorando a partir do século XV, tá? Daí do século XV e XVIII a gente fala na primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo comercial, tá, gente? Onde o nome está dizendo, o comércio é o grande acumulador de riqueza, é o grande gerador aí de riqueza daquele momento. É bom a gente associar com o absolutismo, né? O Estado Nacional, o Estado Unificado, que é um Estado que apoia o comércio, incentiva as navegações, é a época daquilo que a gente chama tradicionalmente de as grandes navegações, e aonde o Estado passa a intervir na economia, no mercantilismo. Gente, mercantilismo e capitalismo comercial não são a mesma coisa, porém estão associados. É o Estado com uma política de intervenção onde ele apoia a burguesia, onde ele apoia o comércio e aonde o comércio se estabelece principalmente a partir da colonização da América. Sim, gente, é um ponto importante dessa época aqui, a colonização do continente americano, muito comércio entre a Europa e a América e também a África. Lembrem que há o processo da escravidão africana nesse momento aqui e, gente, a pessoa africana escravizada é uma grande mercadoria dessa primeira etapa do capitalismo. Então, o capitalismo comercial relaciona com o escravismo também. Tá? Mas o capitalismo comercial ele está em sua fase ainda não toda poderosa. Né? O capitalismo vai se tornar todo poderoso ou vai se afirmar realmente a partir da Revolução Industrial. Então, gente, o capitalismo industrial é que traz a afirmação do capitalismo, é a Revolução Industrial que acontece naquela época. A Inglaterra é o seu epicentro, né? Depois vai aparecer em outras regiões da Europa, e é quando tem a formação da classe trabalhadora de uma forma bastante nítida, né? O proletariado, onde que os camponeses vão sendo expulsos do campo, são sociedades basicamente rurais ainda, mas que vão sofrendo com o impacto da tecnologia no campo, e aí o camponês vai indo embora, vai para a cidade e forma a massa de trabalhadores desprovida de qualquer riqueza ou de qualquer meio de produção, que vai servir simplesmente para mão de obra barata para a indústria que está nascendo. É bom lembrar que essa etapa do capitalismo industrial do século XVIII e XIX, ela é muito vinculada ao liberalismo clássico lá do Adam Smith, da não intervenção do Estado na economia, onde inclusive a gente tem que lembrar que não ter intervenção do Estado, por exemplo, é também não ter uma legislação trabalhista. Ok? E essa fase aqui é a fase livre concorrencial, a fase onde é que algumas empresas e alguns países tinham o mundo inteiro para explorar dentro da lógica do capitalismo. Essa fase aqui, ela vai se desfazendo principalmente a partir do século XIX, quando a gente fala do capitalismo financeiro, onde as grandes empresas se associaram ao sistema financeiro e se tornaram monopolistas. Sim, é a época dos grandes conglomerados, é a época dos cartéis, das trusts, das holdings, do capitalismo monopolista e imperialista. É um capitalismo que vai forçar a barra buscando mercados, e se o capitalismo comercial está associado ao colonialismo, o capitalismo financeiro está associado ao neocolonialismo sobre África e Ásia. Inclusive, eu observei ali, gente, que eu fiz a divisão silábica errada no neocolonialismo. Perdoem o erro de português. Aquele S deveria estar lá em cima depois do neocolonialis.
tá? Mas enfim, moçada, neocolonialismo sobre África e Ásia. E é uma época que boa parte do mundo foi dominada por esse capitalismo financeiro, surgem rivalidades entre países, o acirramento dos nacionalismos e a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais estão associadas a esse tipo de capitalismo voraz, imperialista, monopolista. E o último tipo de capitalismo que a gente vai analisar aqui, gente, é o capitalismo corrente agora, que é o capitalismo informacional, tá? É o capitalismo da era da informação, tá? O capitalismo da internet, o capitalismo da globalização, gente. Então a gente tem um momento que tem no final dos anos 80 aí a ascensão da internet, cada vez é mais precioso como mercadoria, como item de geração de comércio, as informações, né, o e-commerce, tudo que acontece pela internet num mundo globalizado. Gente, olha só, uma coisa que é importante que a gente fale. Um capitalismo não substitui o outro. O que acontece, por exemplo, nós tivemos capitalismo comercial. O comércio não gera mais renda? Gera. Depois a gente teve a indústria não gera mais renda? Gera. Depois o sistema financeiro não gera? Gera. O sistema financeiro é super poderoso até hoje. O que acontece é que o capitalismo vai adquirindo camadas. Então a gente tem a primeira camada, depois a segunda, a terceira e agora a gente está na quarta camada do capitalismo, um sistema que cada vez fica mais robusto e parece intransponível. Então, galera, se esse conteúdo foi relevante para você, dá um cliquezinho aqui, um like para nós, se inscreve no canal, avisa para os amigos que o Enem 365 está aí. Eu sou o professor Bussunda e a qualquer momento eu volto aqui.